tarde, pessoal. Eu sou o Diogo, cuido do Consumer Marketing da Adidas já há algum tempo. E parece que, olhando o material que o Delta apresentou, parece que a gente combinou, e eu acabei de conhecer ele aqui no palco agora. Sinal de que a coisa está caminhando para um lado muito sólido. Eu vou trazer aqui algumas provocações para vocês, vamos discutindo um pouco e eu vou contar um pouco de como é que a Adidas olha um pouco essa questão da marca. Antes de mais nada, vamos falar o que é marca, né? A gente esquece, a gente fala tanto de marca no dia a dia que a gente acaba esquecendo exatamente o que é, para que serve, etc. Essa é uma das definições que eu mais gosto de marca que eu já vi na vida. Sua marca é o que as pessoas dizem de você quando você sai da sala, do Jeff Bezos. Então, no fundo, isso é muito ilustrativo, porque a marca não é o que você quer como empresa, não é o que você paga para ser, é o que as pessoas entendem de você, né? Isso tem uma série de consequências importantes e a gente vai ver mais daqui para frente. Quando eu coloco um símbolo aqui como esse na tela, não preciso nem dizer, esse aqui é ridículo, de fácil, todo mundo entende que marca que é essa, e quando vocês veem isso daqui, vocês veem mais do que a Coca-Cola. Na verdade, vocês veem tudo que a Coca-Cola já falou com vocês até hoje. É uma somatória, uma maçaroca de informações que fica na cabeça de vocês. Quando eu chego nessa marca aqui, algumas pessoas vão se identificar, outras já nem tanto. Mastercard, ok, ainda estou num mais fácil. Aqui, que marca que é essa, pessoal? Então, os cervejeiros já sabem, alguns não. Enfim, não é Heineken, é tudo que a Heineken já falou para você até hoje, né? Se você tem uma percepção positiva, negativa, mais ou menos, sabe o que é, não sabe o que é, vê uma sensação boa, ruim, você tem raiva, você tem ódio, você tem admiração, não importa. Isso é uma somatória de todo o trabalho que a Heineken fez até hoje e a forma que você entende o que é Heineken e não o que a Heineken quer que você entenda. Essa daqui é um pouco mais complicada. Que marca é essa, pessoal? Boticário. Eles acabaram de fazer um rebranding, então eles vão levar alguns anos para que todo mundo bata o olho nessa marca e entenda Boticário. Talvez para as meninas seja mais fácil, porque elas são mais consumidoras, mas enfim, o Boticário agora tem um trabalho enorme de reconstruir todo o sentimento do que é Boticário em cima desse logo. Eles vão gastar um bom dinheiro para isso, vão levar um bom tempo, e se eles forem muito bem sucedidos, em algum tempo vocês vão bater o olho, vão ver que é Boticário e vão trazer conotações e lembranças positivas do que esse logo traz para vocês. E esse aqui? É Mickey, né? É Mickey ou é Disney? É Disney, em linhas gerais. As coisas são quase que meio que fundidas uma na outra. Só que é muito mais do que Mickey, né? Cara, é o mundo da Disney, né? Você bate o olho nesse castelo aqui, não é o castelo da Disney, é tudo que a Disney representa. É sonho, magia, descoberta, enfim. Anos e anos, décadas no caso da Disney, construindo na cabeça de vocês o que é a Disney, né? Todo esse arcabouço de sensações, de informações e etc. E vocês sabem que basta uma besteira da Disney para ele colocar em xeque tudo isso, né? Basta, sei lá, um acidente no parque da Disney para 70 anos de branding serem colocados em xeque de maneira muito simples. E não é só produto que pode ter marca, né? Aqui eu trago alguns exemplos. Produtos, serviços, como a American Express, Lady Gaga, né? Era uma pessoa, mas era um brand. Você pensa em Lady Gaga, vem uma série de referências sobre o que é Lady Gaga para você. Goste, odeie, não importa. O que importa é, quando se fala Lady Gaga, é mais do que uma pessoa, uma cantora. É tudo o que a Lady Gaga representa, goste ou não, né? A mesma coisa quando a marca é muito bem construída, né? Pequenos detalhes fazem você remeter uma série de coisas. Quem que é esse cara aqui? Você falou Chaplin. Na verdade, esse aqui é Hitler. Né? Uma diferença sutil que um chapéu faz ele virar o Chaplin. Então não está errada a tua resposta, né? Mas assim, são pequenos detalhes que fazem com que a conotação do que vem na tua cabeça pode ser completamente diferente. Se você pensa em Hitler é uma coisa, se você pensa em Chaplin, né, o que vem de massa na tua cabeça é completamente outra. E esse é primordialmente, melhor dizendo, o trabalho do branding é tentar construir uma massa de informações, de percepções na cabeça do target com quem ela quer falar, de uma forma consistente, relevante e que fique, para a hora que a marca sair da sala e alguém perguntar, vocês saibam do que está se falando, né? Tem alguns exemplos aqui que são claros e etc. E é interessante falar também que a marca também ela é uma persona. Aqui eu tenho só a persona, eu não tenho a marca. Fica difícil dizer que marca que é essa daqui? Harley, né? Alguém vê aquele cara lá de couro e etc. e não pensa na Harley? Acho difícil. É um trabalho muito bem feito, muito bem construído durante muito tempo para que a gente bata o olho na Harley e veja isso, né? Paris é um lugar, mas espera aí, branding num lugar, marca do lugar, sim. Branding, Paris. Se alguém fala de Paris aqui, o que vem na tua cabeça? Né? Vocês que não são casadas ainda, as meninas, que estão namorando, né? Se o teu namorado vira e fala, amor, eu tenho uma surpresa, a gente vai passar um final de semana em Paris.
que vocês esperam que vai acontecer nesse final de semana? Vocês estão esperando serem pedidas em casamento. Isso é uma construção de décadas, em que Paris é a terra do romance. Então, tudo relacionado a Paris, de certa forma, vai construir uma aura na tua cabeça de romance. A mesma coisa com Milão, de moda, a mesma coisa com Nova York, de vibração e cosmopolita e etc. E isso aqui é o que um dia já foi o Brasil. Colorido, feliz, alto astral e etc. Né? Talvez se a gente tivesse que refazer isso aqui do Brasil hoje, esse slide seja um pouco diferente, né? Agora um pouco mais sobre o porquê da marca, né? Tudo isso aqui que vocês estão vendo na tela, tudo é água, né? A primeira é da torneira, de graça. Você pega o seu copo e você toma. A segunda custa R$2. A Minalba, de plástico, você vai lá no supermercado e compra. Você paga R$2 a mais pela embalagenzinha. A terceira você paga R$10, 5 vezes mais do que a Minalba. Ou seja, você está vendendo um produto 5 vezes mais caro do que o seu concorrente. Por quê? Por uma garrafinha um pouco melhor. E a Perrier de 16? Ela é tão melhor a garrafinha do que a Voss? Não. É o que a Perrier construiu de valor agregado para você pagar R$16 numa água. Faz sentido? Para algumas pessoas sim, para outras não. Não importa. A Perrier entendeu que tem um público de pessoas que quer pagar R$16 numa água para se posicionar, para gerenciar o status e para se atrelar e se associar a um gasto de dinheiro que mostra o status que ela tem na sociedade. E ela tirou proveito disso e ela vende e faz um caminhão de dinheiro vendendo água que ela poderia, que você tem de graça na tua torneira. Isso é puro branding. Isso é a construção de branding que a Perrier fez nesse sentido. Olhando para a Coca-Cola, né, um exemplo que eu já trouxe no começo, se você for olhar o valor da Coca-Cola como um todo, ela vale 102 bilhões de dólares. Se você for sem o valor da marca, ela vale só 37. Então o que a Coca-Cola tem de mais valioso? São as fábricas, é a fórmula mágica da Coca-Cola? São as centenas de caminhões e, enfim, a logística, os funcionários? Não. O que a Coca-Cola tem de mais valioso, definitivamente, é a marca, que vale alguns bilhões de dólares. Se um dia acabar tudo que a Coca-Cola tem, mas ela puder ficar com a marca, ela consegue reconstruir tudo e ela sim, ainda assim vai ser bem sucedida. Então, para resumir essa primeira parte, o que a gente quer como marqueteiro, né? Como diretor de comunicação, marketing, etc. Qualquer pessoa que queira construir uma marca. Isso é interessante que vale para uma marca como a Adidas, que está fazendo 70 anos e, enfim, está no mundo inteiro, ou com uma marca de pastelaria, se você quer abrir uma pastelaria. Não importa. O que importa é que você, como marca, quer pegar um pedaço do cérebro do seu consumidor para você. Você quer pegar um território ali, fincar a bandeira da tua marca para que, quando esse consumidor quiser alguma coisa, ele vai pensar em você. Ou, quando ele olhar a tua marca de alguma forma, uma série de informações vão vir só de bater o olho na tua marca. Isso é um trabalho custoso, difícil, caro, minucioso e perene, né? Você tem que fazer isso pro resto da vida se você quer gerir bem uma marca. Muito bem, então a gente já sabe o que é marca, a gente já revisitou aqui esse conceito de marca que está um pouco difuso ultimamente, e agora a gente vai para um segundo passo importante também, que é, tá bom, eu quero construir uma imagem dentro do cérebro de uma pessoa. Então, e aí? É fácil isso, cara? Vocês sabem que não é, né? Como é que é o cérebro de uma pessoa? Como que eu, como marca, faço a minha mensagem entrar no cérebro dessa pessoa? Uma coisa é fato, todos os cérebros aqui são iguais e são divididos em duas partes, e ponto. Uma parte mais emocional, uma parte mais racional. Dependendo do produto que você vende, você tem que entrar pela porta mais emocional, né? Dependendo do produto que você vende, você vai pela porta mais racional. Um discurso, um exemplo muito fácil. Se você quer uma peça de moda, e eu vou fazer uma campanha para uma peça de moda, obviamente, o viés que eu vou entrar no seu cérebro é o viés emocional. Eu vou falar, olha que lindo, olha como incrível, você vai ficar com essa roupa e etc. 100% emocional, né? Agora, se eu quiser comprar um guindaste de alta precisão que custa 10 milhões de dólares, eu vou para uma compra racional, né? Não me importa se o guindaste é laranja e a laranja é a cor da tendência. O que importa é quanto que eu consigo levantar com esse guindaste, quanto que ele custa e quanto tempo ele vai durar. Compra totalmente racional. As melhores estratégias de marketing, historicamente, usam os dois lados. Então, você tem um discurso emocional para vencer a barreira do cérebro, entrar e ser questionado, né? Ser minimamente a pessoa prestar atenção na sua mensagem, e você aborda aspectos um pouco mais funcionais para o lado menos emotivo do cérebro, mais racional, para que você entre pelos dois lados. Indo nessa direção, como é que é o cérebro das pessoas? Olhando aqui em volta nessa sala, a gente tem cérebros completamente diferentes, pensamentos, mindsets completamente diferentes. Por que isso? Porque a gente tem aqui praticamente 4 gerações diferentes, né? A gente tem aqui os baby boomers, que eram 74 milhões, provavelmente os senhorzinhos com cabelos mais grisalhos fazem parte dessa parte, né, do baby boomers. A gente tem os geração X, da qual eu me sinto parte. Eu sou uma geração X, nítido, a gente vai ver um pouco mais para frente, tem vários aqui que eu consigo ver. Os millennials, que agora estão dominando, então boa parte desse pessoal aqui são os millennials, né? E depois a geração Z.
Eu posso dizer que esses caras pensam da mesma forma? Quando eu falo um assunto, eu trago uma marca, eu comento alguma coisa, vai entrar no cérebro de todos esses caras da mesma forma? Obviamente que não. Vai entrar de acordo com a cabeça de cada um e com as percepções e as relações de cada um. Então vamos desbravar um pouco isso muito rapidamente. Falando primeiro dos baby boomers, né? 7 anos depois da Segunda Guerra, nasceram mais bebês do que nos últimos 30 anos. Né? Então a gente teve uma explosão de bebês no pós-guerra, né? E isso acabou mudando radicalmente a nossa sociedade. Até hoje, a gente vê reflexos desse momento aqui. Né? Essa geração foi a primeira geração que teve o direito de ser jovem. Né? Até então, a pauta era tão difícil, tinha guerra, tinha depressão, tinha problemas econômicos, ninguém podia se dar o luxo de dançar, ouvir música, Beatles não existiam ainda. Enfim, esses caras começaram a falar, opa, peraí, agora a coisa está funcionando, a guerra aconteceu, já acabou, a economia está voltando, os bebês estão nascendo, é uma época de prosperidade que impulsionou todas as mudanças que a gente vai ver daqui para frente. Né? Então, a primeira geração que realmente começou a bagunçar. Eles eram bagunceiros, eles eram destemidos, né? Eles tomaram conta dos centros acadêmicos, fizeram grandes festivais, né? A televisão estava nascendo nessa época também, então eles tiveram a ajuda de um veículo que impulsionou todo esse movimento de uma maneira muito agressiva. Até então não se existia televisão, né? Então a televisão entra aqui e dá uma impulsionada no movimento que já iria acontecer de qualquer forma. Né? Hollywood sempre com o papel de empacotar isso de uma forma interessante, visualmente, né? Textualmente e, né? Amplificando ainda mais o movimento de contracultura que estava acontecendo. Eles eram, óbvio, inseguros, impacientes, causaram grandes mudanças até hoje. Do ponto de vista de trabalho, era muito claro o que ele tinha que fazer, ele sabia que horas entrava, que horas saía, o que era esperado dele. E se ele fizesse bem o trabalho dele, no final das contas, ele ia para casa viver a família dele. Não tinha e-mail, não tinha celular, não tinha nada, acabou, tchau, vou dormir, vou ficar com a minha mulher só no dia seguinte. E se ele fizesse isso por muito tempo, ele desfrutaria o American Way of Life. É o que todo mundo queria na vida nessa época. É o que os baby boomers anseiavam, né? Era o ansejo dos baby boomers. Né? Um bom emprego, um carro na garagem, um barquinho, a mulher, o cachorrinho, os filhos, etc. E isso era o objetivo de vida desse baby boomer. Né? Para depois de trabalhar muitos anos, eles finalmente poderem descansar um pouco, né? Quando a aposentadoria chega e talvez seja tarde demais para eles curtirem. Né? Então, o cara trabalha a vida inteira para finalmente descansar. Quando ele chega para descansar, ele já não tem mais pique para viajar, para fazer muitas coisas que ele poderia fazer. Né? Para esses caras, o sucesso é a estabilidade. Ele não queria tanto ficar rico, nem tinha muito essa possibilidade na época, era tudo mais flat, né? Não tinha essa desigualdade, tanta possibilidade, tanta oportunidade. Claro que eles queriam ficar ricos, mas o grande objetivo dessa geração era estabilidade, era arrumar um bom emprego numa boa empresa e subir toda a escada hierárquica de uma empresa convencional. Né? Eis que vem a geração X, a minha geração. Quem for geração X vai bater o olho nesse filme e vai pelo menos dar um sorrisinho, porque a nossa geração cresceu, já vi um monte de sorrisinho aí, a gente cresceu vendo Ferris Bueller. Quem é o Ferris Bueller? É esse cara que hoje deve estar na sessão da tarde, provavelmente, nem sei, porque é totalmente politicamente incorreto, né? Esse filme para hoje em dia, para os mimimis de hoje em dia, esse filme talvez não passaria, mas, cara, resume a história para quem não viu. Era um cara que passava o filme inteiro tentando enganar todo mundo para faltar na aula. Era simples assim. No final ele fala que ele tem câncer, ele vira um grande movimento, deu um spoiler aqui, vocês já viram o filme, né? Então ele reflete muito a geração X. A geração X, ela quer simplesmente viver o prazer sem culpa, que os pais conquistaram, né? Então o baby boomer foi lá, fez revolução e etc. Eles conquistaram uma estabilidade econômica, financeira, etc. E vem o geração X e ele quer simplesmente curtir o que os pais deles conquistaram, né? E eles são uns figurinhas bem engraçados, né? Foi aqui que começa a nascer o sentimento de tribo, né? Os punks, os góticos, os mauricinhos, as patricinhas, os barrados no baile, enfim, quem for dessa geração vai lembrar de tudo que eu estou falando. Aqui a gente começa a ter uma divisão das pessoas. As pessoas começam a efetivamente se alinhar do ponto de vista de interesses em comum. Elas começam a se aproximar e elas começam a se clusterizar naturalmente. Elas começam a querer trabalhar ou conviver com as pessoas com quem elas se identificam. Né? Obviamente, a televisão, aqui a publicidade entra muito forte e diz para essa geração que, cara, you're the next generation, you're the Pepsi generation. Esse é o Michael Jackson lá atrás, né? E a Pepsi falando, essa musiquinha vocês vão lembrar, you're the next generation. Então, cara, você está empoderado, você pode tudo, né? Acabaram as guerras, está tudo certo. Cara, vá à loucura, você pode tudo, o mundo está na tua mão, se você é a geração mais empoderada da história. Os videogames traziam também essa perspectiva de competitividade, né? Eu joguei isso, acho que foi a coisa que eu mais fiz na minha vida, foi jogar esse jogo durante muito tempo, mas isso tem graves consequências nessa minha geração. A gente é uma geração absolutamente competitiva, né? A gente foi criado dentro desse ambiente. E até por isso que a gente foi atrás de MBAs e pós-graduações em faculdades e cursos
e etc. Porque a gente tinha uma competitividade muito grande. Eu, geração X, preciso ser melhor que o outro cara do meu lado. Por quê? Porque eu tenho um objetivo muito claro que eu vou falar um pouco mais para frente, que é sucesso é ser jovem e rico. Enquanto o baby boomer ele queria simplesmente estabilidade para ele poder ter uma vida feliz e ter os cachorrinhos dele, o geração X não, ele quer ser rico e rápido, porque ele entende que não dá tempo de ficar esperando a velhice, né? Steve Jobs é um grande exemplo. Ele nasceu mais ou menos um pouco antes disso daqui e foi construindo o império dele, né? Aí vem Hollywood com seu papel de sempre e empacota isso como uma coisa hype, cool, super sexy, né? As mulheres achavam esse cara incrível, Gordon Gekko, né? Ele era um workaholic absoluto, ele passava por cima de todos para conseguir o seu dinheiro e subir na carreira, né? Hollywood sempre estigmatizando e colocando, né, um rótulo, né? E impulsionando, né? Hollywood tem esse papel muito forte, é muito importante na questão da indústria e da construção do nosso mindset coletivo, né? O Zeitgeist, que é uma expressão que eu adoro, que é o espírito do tempo, né? Que é o que mais ou menos empacota uma geração inteira, né? Aqui estava muito claro qual que era o Zeitgeist. Era você conseguir ser rico e rápido enquanto você é jovem. Se você conseguisse isso, você desfrutaria isso da melhor forma possível, e isso sim era ser bem sucedido para um cara da geração X como eu. Depois vem os millennials. Puta, esses aqui são um pouco mais difíceis, né? Os millennials, eles vêm quebrar todos os paradigmas das gerações anteriores, né? A gente vê, eles são a primeira geração global, né? Então millennials efetivamente têm amigos no mundo todo. Ele fez um intercâmbio por Austrália e hoje ele fala com o cara por WhatsApp lá na Austrália, tem um amigo na Austrália, outro na Índia, tem outro nos Estados Unidos e tal. Eles jogam, os gamers, então ele está jogando contra quem? Pô, contra o cara da China, né? Então eles são a primeira geração que efetivamente transcende a barreira física de espaço e território e vão para um caminho em que o mundo é deles. É uma geração realmente global, que não tem mais tantos problemas territoriais. Eles realmente entendem o mundo como deles, né? As suas identidades transcendem onde eles estão. Ele não é mais o cara ali na escrivaninha dele sentado. Através de um avatar, ele pode ser quem ele quiser, né? Ele, inclusive, é mídia, né? Tem uma outra palestra aí sobre influenciadores. O que é um influenciador? Nada mais é do que uma pessoa que virou uma mídia, né? Um cara que conseguiu se transformar num veículo de mídia através das suas ideias, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, né? E eles também reinventaram a linguagem, né? A linguagem dos millennials, até quem tem filho millennial aqui, sabe que é difícil se comunicar com os millennials porque eles têm uma percepção completamente diferente das coisas. É a linguagem do mix, do remix, da interpretação. Os memes, né? Cara, tem coisa mais divertida do que os memes. Hoje eu recebo os memes antes das notícias, né? Eu vejo um meme de alguma coisa e falo, nossa, o que aconteceu? Aí que eu vou descobrir que é a notícia e o que causou aquele meme, né? E eles têm uma linguagem totalmente não linear, né? Até então, até os millennials, a gente falava começo, meio e fim, era um parágrafo, outro parágrafo, etc. Os millennials, eles quebraram essa linearidade da comunicação, porque eles refletem o comportamento da própria internet, né? Então você abre um texto e aí você começa a ler um texto. Aí no meio desse texto tem uma palavrinha grifada em azul chamada hyperlink, que é assim, ó, se você quiser saber mais disso, clica aqui. Então você nem terminou um texto, aí você clicou para conhecer, peraí, que eu saber disso. Aí você começa um outro texto e assim vai. Então você abre um computador do Millennial, ele tem 20 páginas abertas no browser dele. Ele leu alguma delas até o fim? Nenhuma. Então o Millennial, ele vem com uma perspectiva de que ele sabe um pouco de tudo, mas ele não sabe nada muito profundamente, a não ser por algo que ele realmente escolha saber e escolha ser um especialista. Senão, ele é um generalista de tudo, né? E a linguagem dele é difícil, porque ela não é linear, ela não é construída de forma linear. Ela pula de um browser para o outro, de uma janela aberta para outra, e isso tem repercussões bem problemáticas, inclusive, do ponto de vista da sociedade, e a gente vai ver um pouco mais para frente. Aqui, para o milênio, fazer parte de uma única tribo já não tem mais tanta graça. Ser o Mauricinho, ser o punk, já não é mais legal. O legal desses caras é transitar, é não fazer parte de nada, né? Então a gente sai de uma lógica de querer parecer, né? Quem lembra do Barrados no Baile, né? Que era uma série dos Geração X, né? E os caras tinham uns topetinhos, e aí você chegava lá no teu colégio, lá tava a tua classe inteira de topetinho, as pessoas queriam parecer, sentir parte de alguma coisa. Os millennials quebram essa perspectiva assim no meio. Eles não querem parecer, eles querem, na verdade, se diferenciar. Então, expressar a diferença passa a ser algo interessante, algo relevante, né? E o trabalho para eles não tem mais distinção, né? Não é que nem o Baby Boomer lá, ou a própria Geração X, que depois estendia para o Happy Hour, né? Sai do trabalho, ia para o Happy Hour e acabou. O Millennial, coitado, ele não tem folga, né? O trabalho e lazer para ele, essa linha já não divide mais. Aí a menina está respondendo o quê? Um e-mail do chefe dela? Ninguém sabe, né? E justamente por tudo ir para o celular, qual que é o problema? Você dá uma passadinha no teu Insta, no LinkedIn, você acaba vendo seus e-mails. Aí, cara, meia-noite, tem um e-mail lá do teu chefe. Você acaba respondendo o teu e-mail, né? Então, a gente acaba com a divisão do que é trabalho e o que é lazer. E isso tem uma importância
absolutamente significativa no mindset do millennial e do que vem pela frente, né? A mentalidade dele é líquida. Né, não tem tanta separação. Ela simplesmente, quem fala isso muito é Bauman, né, que morreu faz pouco tempo, inclusive, né, ele fala muito dessa questão do amor líquido, da mentalidade líquida, de não ter caixotes definidos, rótulos, de uma coisa que vai, que nem a água que vai até o mar. Né? A água, ela vai para o mar, cara, pode ter 10 montanhas no caminho, não importa, ela vai achar o melhor caminho de ir para o mar. E a mentalidade do milênio, ela funciona assim. Como marca, qual o reflexo? Cara, você tem que pensar que ele vai permear a tua estratégia, né? E eu vou entrar um pouco mais no detalhe mais para frente. Para o milênio, sucesso é ter prazer e propósito ao mesmo tempo. Ele não quer trabalhar pra caramba a semana inteira, agora acabou meu trabalho, eu vou lá curtir. Ele não quer, ele quer achar um trabalho que ele possa ter prazer ao longo do dia inteiro. Lembra? Porque para ele não divide mais o que é lazer e o que é trabalho. Então é bom que o trabalho dele seja legal, senão esse cara vai ser um infeliz. Né? Por que a gente tem tanto a molecada querendo ser youtuber e etc? Porque, cara, isso quer coisa mais legal? Eu adoro fazer vídeo. Se eu puder todo dia sentar na frente do meu computador e ficar falando abobrinha, em alguns casos abobrinha, em outros casos coisas muito interessantes, etc. Enfim, falar alguma coisa que tem um público que quer me ouvir e vai me pagar por isso, né? Então o millennial, ele quebra toda a lógica das outras gerações passadas e o negócio dele é propósito. Ele quer fazer algo que ele veja sentido e que ele goste, que ele se sinta parte de algo mais grandioso do que simplesmente uma coisa estanque como foi antigamente, né? Então, qual que é a dificuldade aqui? A gente quer falar com esses millennials, né? Se você pegar a maioria das marcas que tem por aí, grande parte delas tem o foco no jovem. Porque o jovem é formador de opinião, né? Eu que tenho meus 42 hoje, adoraria voltar para meus 20 e poucos. Né? Um garoto que tem 15, 16, não vê a hora de ter os seus 20 e poucos. Né? Então, essa é uma faixa bastante inspiracional para as outras gerações. Né? Então, as grandes marcas querem falar com esses caras. Elas querem falar com o millennial. Né? Então, agora eu vou trazer uma perspectiva um pouco de como a Adidas faz para se comunicar com este millennial. Entendendo que esse cara, ele espera outras coisas da marca, como o Delton falou bastante na palestra dele. Não adianta mais o lucro, não adianta mais o negócio, como é que fala? A comercialização de um produto. As marcas têm que tomar partido. Elas têm que se colocar na conversa, porque o consumidor dela está pedindo. Se a marca deixa de entrar nessas histórias, ela vai começar a perder cada vez mais os seus consumidores. A Adidas, ela tem, né, a missão da Adidas, ela diz que através do esporte a gente tem o poder de mudar as vidas. A Adidas é uma marca que faz 70 anos, agora no ano que vem, né, e ela já tem isso muito enraizado na sua cultura desde antigamente. Ela realmente acha que o esporte pode transformar vidas, mundo, o planeta na ponta. Né? A Adidas, ela já fala disso há muitos anos, e muitos anos mesmo. Né? Então, para quem trabalha lá, a gente sente isso diariamente. E eu vou trazer algumas histórias nesse sentido. Esse é um outro videozinho rápido que eu vou passar, que a gente lançou agora faz pouco tempo, que é uma menina, vocês vão ver no vídeo, que ela quer ser jogadora. Né? E isso traz uma discussão que já está caindo de maduro, vamos ser honestos aqui, que é essa questão do empoderamento feminino. Tá até chato ficar falando disso agora. Né? Nós estamos em 2020 quase. Né? É surreal a gente, como sociedade, né, ainda está discutindo uma questão que já deveria ter sido resolvida há muito tempo. Né? E a Adidas na verdade é um assunto tão quente, que está tão em voga, que a gente, como marca, não tem como se posicionar. Né? E ela lançou primeiro esse filme e depois eu coloco mais uma coisinha. People, we're out here, heart and soul. But you can't see us. If girls don't see women in sport, they won't stay in sport. They won't learn that We can call the shots. We are stronger together. The world is ours for the taking. she belongs on the track, the field, the ice, and on the court. Give her visibility, so she sees how unstoppable she is, and she'll break barriers. Uh-oh, we're the girls. Uh-oh, we're the girls. Uh-oh, we're the girls. O filme fala, dê visibilidade para as meninas, né? É um filme mais de provocação para mídia, para ESPN da vida e etc. Cadê o jogo feminino sendo passado na televisão? Né? Cadê as pessoas prestigiando o jogo da menina também, não do menino? Né? Então, é uma discussão que está caindo de maduro e a marca, atrasadamente, posso falar isso com tranquilidade, está reagindo. Né, em cima de algo que é relevante para o consumidor hoje. O consumidor espera da marca algum tipo de posicionamento. Para todos os assuntos, né,
agora há pouco tempo também, há 4 meses atrás, o nosso CMO global, ele anunciou que as mulheres vão receber o mesmo bônus dos homens, os atletas esportivos, né? Tinha um gap de bônus absurdo. Então, se um atleta masculino ganhasse uma premiação relevante, ele ganhava um bônus enorme. Se uma mulher ganhasse a mesma premiação, enfim, batesse a mesma meta, ela ganhava um bônus infinitamente menor, né? Então, a Adidas falou, da minha parte, como é que eu posso fazer para ajudar essa onda? Ela igualou para cima o bônus. Então, se você é um atleta masculino ou feminino, não importa, você vai ganhar o bônus que você deve ganhar como um atleta que performa, né? De novo, atrasado, hein? Isso já nem deveria ser um assunto, a gente nem deveria estar discutindo isso, mais isso, e cá estamos, né? E outras bandeiras também, essa é uma das minhas preferidas, é Parley, né? A Adidas tem uma parceria com esse grupo chamado Parley, que eles assumiram a briga contra o plástico no oceano. Então, eles querem limpar os oceanos e livrar os oceanos do plástico, e a Adidas comprou junto essa briga e tem toda uma estratégia de corridas e de comunicação e de visibilidade, e ela colocou que até 2024 a Adidas não vai usar 1 grama de plástico que não seja reciclado. É a marca fazendo a parte dela. E tem um videozinho bonito aqui também. We made an incredible, moldable, indestructible material, but when we dump it, it doesn't go away. Now 1 truck of it ends up in our oceans every minute. It's killing sea life. The fish eat the trash, then we eat the fish. We're feeding ourselves our own garbage, and it's now in our bloodstreams. We've got to avoid plastic, we've got to get it out of the ocean and reuse it. Look, what if we took some trash and made a sports shoe out of it? And then we made 1 million more from 11 million plastic bottles. What if that was just the start? And what if everyone did that? O que a Adidas tem a ver com plástico no oceano? Em linhas gerais, nada, né? Mas ela entende que é uma briga que está colocando em xeque o planeta. E ela entende que o consumidor dela, mais do que nunca, está olhando para essas coisas. E vai querer que as marcas se posicionem e tenham o papel dela, né? E ela escolheu as suas bandeiras. Essa era uma delas, né? E para mim, como funcionário, ou para um consumidor na hora de comprar um tênis na gôndola, vai fazer diferença? Vai, cada vez mais. Ah, mas o tênis custa um pouco mais caro. Custa. As pessoas estão dispostas a pagar por isso? Algumas sim, né? A marca tem que se posicionar, tem que achar a sua estratégia. E o GLBT, né? Também é um assunto, também está em voga, também acontece, também está sendo discutido, também está atrasado, né? E a marca nessa história, o que ela acha? Qual que é o posicionamento da Adidas com relação ao LGBT? Né? As marcas não conseguem se esquivar mais de uma discussão que está tão caindo de maduro, que está tão na cara de todo mundo. A gente não tem mais como não falar. Tem os Twitters, os Instagrams, as pessoas estão lá perguntando, né? Você posta alguma coisa num perfil como o da Adidas, tem milhões e milhões de followers. Qualquer coisa que você posta é um canhão, né? E as pessoas vão lá e perguntam, e aí, Adidas? E a gente não tem mais como não falar mais nada. A gente não tem como fingir que não está acontecendo e que não está vendo as brigas que a sociedade está tendo que emplacar, né? E a Adidas se posicionou como sempre. Falou, vamos levantar essa briga sim. Esse é um case que a gente fez com a Casa 1 lá de São Paulo, que uma parte da renda do Pride Pack, que chama isso, né? É um pack de produtos ligados ao Pride, de orgulho gay, etc. Parte ia para essa instituição Casa 1, que tem todo um trabalho muito, muito bem feito, inclusive, muito sério, sobre essa questão do LGBT, né? Até do ponto de vista de patrocínio. Pablo Vittar, muitas pessoas perguntam o que tem a ver Pablo Vittar. Talvez com a Adidas Performance nem tanto, mas com a Adidas Originals, que é a área casual da Adidas, né, que é a parte mais descolada, mais fashion, mais cool e etc., cabe um patrocínio para um Pablo Vittar, né? Aí você pergunta, tá bom, mas cara, isso é muito lá em cima, né? É um posicionamento de marca, etc., mas o que importa isso no dia a dia, né? Isso ajuda a pessoa que está lá tendo que gerir uma marca, construir uma marca, qualquer que seja o tamanho dela, e eu vou tentar mostrar que sim. Eu não sei quem de vocês vai lembrar disso, isso é um tweet, não, um Insta, né? Que o Emerson Sheik, que era um patrocinado nosso há muitos anos atrás, ele postou no Instagram dele, dando um selinho no Isaac Azar, que era um amigo dele lá, dono do Paris 6, alguns bares muito conhecidos lá em São Paulo, e do nada ele postou, deu um selinho no cara e postou no próprio Instagram. Nada demais. E aí ele fala ali, tem que ser muito... Tem que ser muito valente para celebrar a amizade entre dois homens, etc. Acho que ele nem é gay, e nem me importa se ele é ou não. Mas enfim, ele postou isso no Instagram dele. Né? Quando eu cheguei na minha mesa para trabalhar tranquilamente, minha mesa tava um caos, cara. Tinha os telefones tocando, e-mail pingando, um monte de recado, fala com fulano, temos uma crise. Aí eu
como eu cuidava de relações públicas, entre outras coisas na época, essa bucha era minha. Fui lá entender a crise. O que está acontecendo? O Sheik postou isso nas redes da Adidas e, cara, tá todo mundo destruindo o cara. Corintianada, ele era corintiano na época, tá chamando o cara de tudo que é nome. A homofobia tá arrebentando lá e a gente não sabe o que fazer. Temos uma crise na mesa. Aí eu falei, peraí. Será que temos uma crise na mesa? Ou temos uma oportunidade na mesa? Né? Vamos lembrar, vamos voltar para o DNA da Adidas como marca. O que a Adidas prega? Em primeiro lugar, diversidade. Ela é a favor da diversidade, ela trabalha a diversidade, ela tenta incluir as pessoas, ela realmente acha isso. Tem um outro valor importante para a Adidas que é servir como uma plataforma que as pessoas se expressem. Então, cara, seja quem você for, se expressa, gosta, não gosta, quer, não quer, é gay, não é, se expressa, põe para fora, né? Munido desses dois valores de marca da Adidas muito claros, a gente teve uma estratégia que foi talvez uma das mais simples que a gente já fez na Adidas e uma que mais deu resultado. A gente falou, o que a gente faz com isso? E a gente fez simplesmente isso. A gente pegou a chuteira que ele jogava na época e a gente gastou R$14, não R$14.000, R$14, para printar hashtag Fora Preconceito. Tiramos essa foto. Mais R$14, eu lembro direitinho, foram R$28 que a gente gastou nessa ação, os outros R$14 para fazer um Sedex 10 para levar a chuteira para ele jogar no próximo jogo. E a gente pegou essa foto e deu para a mídia. E falou, olha, a Adidas quer levantar essa bandeira. Não tem nada a ver o Emerson Sheik lá, deixa ele fazer o que ele quiser, não tem nada a ver, ele vai jogar o próximo jogo com a hashtag Fora Preconceito. Qual que é o resultado prático disso? Né? Cara, a gente teve mais de R$3 milhões de mídia espontânea, de valuation de mídia, né? Quando a gente faz aquele estudo de se eu pagasse para entrar tudo isso com a minha marca, quanto me custaria? Custaria mais de R$3 milhões, custou 28, né? E a gente, cara, eu tinha que vender essa chuteira, obviamente, então, voltando, não é só pelo propósito, não é só para fazer média, tem que ter business por trás, ninguém é bobo, né? Ninguém acha que não, ninguém acha que o acionista da Adidas não quer faturar e não quer que o preço da ação suba, né? Só que é além disso, como o próprio Deltan falou, não é só lucro, mas é também sobre lucro, né? Então, eu tinha que vender essa chuteira vermelha do Sheik, vi aquilo como uma oportunidade, não foi nenhuma ideia minha, foi a Adriana da minha equipe que falou, vamos fazer isso, a gente fez, explodiu, acabou com a crise, bombou em tudo que é jornal. Eu lembro do Boechat abriu o jornal da Band lá falando, atacante vai levar a bandeira sobre preconceito, etc. E não preciso nem dizer, a gente vendeu todas essas chuteiras aí muito antes do planejado, né? Então, não é só propósito aqui de uma coisa etérea e longínqua e distante do dia a dia das pessoas, né? É um empoderamento de quem está na ponta, né? De quem entende o valor da marca e pode agir, e pode construir o valor da marca, né? Para falar com esses caras. Só que qual que é o problema? Esses caras já estão ficando velhos. Os milênios, inclusive os que estão aqui, alguns deles já têm filho. A gente já não... Milênio já está ficando para trás, né? A gente tem a geração Z chegando, né, que é uma geração completamente diferente entre 95 e 2009. Mais do que isso, a gente tem a geração alfa, de quem nasceu depois de 2010. O cara que nasceu depois de 2010 já tem 9 anos, ele já é um molecão desse tamanho, né? Ele já está aí, ele já escolhe a chuteira dele, ele já fala gostei, não gostei, quero, não quero, né? E como é que a gente vai lidar com esses caras, meu? E agora eu quero conectar com a palestra do Deltan de transformação digital para tentar trazer uma perspectiva do que vem pela frente. Eu não quero assustar vocês, tá? Não é meu objetivo fazer com que vocês fiquem assustados, mas é que eu estou muito assustado, né? E tem uma frase do Milor Fernandes que eu gosto muito, que ele fala que quem não está incomodado é porque está mal informado. Se você estiver bem informado com relação ao que está acontecendo com o mundo, você minimamente deve estar preocupado, né? E eu vou trazer um pouco uma construção para vocês entenderem o que vem pela frente e o quão diferente vai ser falar com esse moleque aqui, ó. Só fazendo um retrospecto muito rápido, faz 300 mil anos, mais ou menos, que a gente vive proximamente como a gente vive hoje como sociedade. Obviamente, guardadas as proporções tecnológicas, etc., mas o ser humano, né, o Homo sapiens, vivendo de forma integrada como sociedade, num formato próximo do que a gente tem hoje, a gente está falando de 300 mil anos para cá. Com toda a questão rudimentar que esses caras tinham, né? Era uma lança, era uma flecha, era um bow, alguma coisa, pouca tecnologia, eles mal tinham dominado o fogo ainda, enfim. Cara, tecnologicamente, o nosso starting point é daí, de 300 mil anos para cá, que a gente pode dizer que a gente realmente já vivia como sociedade. Eu vou pular de 300 mil anos atrás para ontem, que foi a invenção da lâmpada, em 1880. Ou seja, levaram 302 mil anos, mais ou menos, para chegar na lâmpada, em 1880. Mas olha que loucura, depois que a gente chegou na lâmpada, da lâmpada para o primeiro Macintosh de 69, foram menos de 100 anos.
né? Então a gente levou 300 e tantos mil anos para chegar numa coisa chamada lâmpada, eletricidade. Da eletricidade para uma coisa chamada Macintosh, a gente levou menos de 100. Tudo bem que esse Macintosh aqui, ele tinha a capacidade, né, de processamento de uma calculadora hoje, mas ok, era um Macintosh em 69. Do Macintosh de 69 para o de 98, ou seja, menos de 30 anos depois, a gente já tem um computador absolutamente mais poderoso, né? Então, em 98, a gente começa a realmente ter uma coisa tecnológica que pode mudar a vida, mudar as coisas como são, certo? Em 98 também nasceu o Google, né? Ou seja, até antes de 98, sequer Google existia. A gente esquece como é que era a nossa vida antes do Google. O Google é de anteontem, em 1998. Né? E nessa época do Google, a gente ainda acessava o Google na internet de escada. Muitos milênios nem vão lembrar do que é isso, mas, cara, era um cabo. Você tinha que botar num cabo, fazer um barulhinho até conectar, cair, era terrível, era devagar, e já tinha o Google, né? Mas, cara, tinha o Google, mas não tinha, por exemplo, o Wi-Fi. O Wi-Fi, cara, de 2004, né? Hoje que é tão básico, cara, tão normal, é de graça em vários lugares, todo mundo tem, a gente mal vive sem Wi-Fi, nasceu em 2004. Até então, sequer o Wi-Fi existia. 2004, 2005, 2006 e 2007, a gente começa a organizar a vida como ela está para o millennial agora. Né? O Facebook nasceu em 2004, o YouTube em 2005, ou seja, né, os YouTubers, né, a gente está falando dos YouTubers, influencers, etc., carreiras novas sendo formadas e etc., isso é coisa de 10 anos para cá, 15, antes nem YouTube existia, né? Então olha como as coisas estão, né? A hashtag do Twitter, que hoje é a mídia que o presidente dos Estados Unidos, e agora o brasileiro Tabajara, né, a versão brasileira do Trump, usa como veículo, cara, é o principal veículo de comunicação de um presidente com a sua nação, tem um pouco mais de 10 anos, 13, 14 anos. Né? O próprio smartphone, gente, a gente esquece. Anteontem, o nosso telefone era burro, era dumb, ele só atendia e mandava torpedo. E navegava na internet via WAP, quem é um pouco mais velho lembra. Era terrível, você não conseguia navegar pelo celular. Em 2007, a gente tem um outro ponto de inflexão, porque agora toda essa capacidade computacional e etc. vem para dentro do bolso. Até então, era impossível pensar em Uber. Né? A gente não tinha internet na mão. Como pensar em Uber, em Airbnb, ou em iFood, ou em qualquer tecnologia que precise do telefone? Até então o telefone só recebia chamada, cara, e era um calendário, vai, no máximo. Isso em 2007. E a gente continua com isso. Em 2009 vem o WhatsApp. Esses dias, anteontem, aí caiu o WhatsApp. E a gente, né, ficou sem o WhatsApp durante um dia. Cara, vendas deixaram de ser feitas, pessoas deixaram de se falar. O impacto de um dia sem o WhatsApp na nossa vida é brutal. Todo mundo fala disso, a gente sabe o que acontece. É o dia, a gente está dependendo de WhatsApp. Né? A mesma coisa o Instagram, o Snapchat e o Tinder em 2012. Né? Hoje, cara, eu conheço várias pessoas que se casaram através do Tinder. Né? Isso é possível graças ao smartphone, que agora eu consigo achar pessoas aqui próximas, eu consigo dar um match, falar eu gosto desse, não gosto. Olha a loucura que a gente está vivendo e a gente mal está percebendo, porque a gente está aqui ocupado com a nossa vida normal, tem que trabalhar, tem que acordar, pegar o carro, etc. E a gente não está percebendo a revolução tecnológica que está acontecendo à nossa volta. Claro que a gente está, né, a gente ouve falar, transformação digital, o mundo será diferente, etc. Mas quando a gente para tangibilizar, para entender essa curva de evolução, a gente toma um susto. Né? Em 2012 veio. E aí eu desencanei das datas, porque agora a gente entra num emaranhado de inovações que acontecem ao mesmo tempo. O próprio Uber, essa história do Uber e taxista, né, que, nossa, povoou os jornais, Uber versus táxi, os taxistas são loucos com Uber, etc. Se a gente parar para pensar, essa discussão já nasceu velha, porque a gente está falando agora de carro autônomo. Daqui a pouco não é nem Uber, nem taxista. É o carro autônomo, o cara vai me buscar, não tem ninguém. Então a própria discussão, que talvez fosse uma das mais atuais de hoje, em 10 anos, 15 anos talvez, aqui no Brasil, lá fora já está acontecendo, é o carro autônomo. Se a gente começa a conectar com outras coisas que estão acontecendo, por exemplo, o drone, e por que eu estou falando do drone? Aquele garotinho que eu coloquei lá, para ele drone é uma coisa ok, natural, drone. Se vier um drone filmando aqui o evento, ele vai falar, o drone, legal, drone. Cara, na minha época, se eu tivesse lá de boa e viesse um drone, com uma câmera voando perto de mim, era uma coisa completamente surreal de imaginar, eu ia correr e não vou olhar para trás nunca mais. Para esse molequinho, isso faz parte do imaginário dele, faz parte da vida dele. Um drone, normal. E a gente já está vendo aí os drones virando carro, virando moto, virando o cara que sai voando sozinho. Isso tudo engatinhando, isso tudo daqui a 10 anos, as pessoas efetivamente vão de drone para o trabalho.
10, 15, 20, dependendo do país, dependendo das coisas e etc. Né? A própria realidade virtual e os assistentes, Siri, por exemplo, né? Siri, pede um hambúrguer, Siri não sei o quê. A própria realidade virtual, quem já usou um óculos de realidade virtual, entende o que está acontecendo. E o óculos de realidade virtual de hoje é um Cadillac. Um dia isso aqui vai ser uma lente de contato. Você vai colocar uma lentezinha de contato e você vai ver o mundo de outra forma. Isso está longe? Pior que não. É daqui a poucos anos. A tecnologia já existe. Tem uma frase que eu gosto muito do Campbell, que ele fala: o futuro ele já chegou, ele só não está uniformemente distribuído. Mas ele já está aí. Todas essas tecnologias que eu vou mostrar aqui, elas já estão. Elas não são mainstream, elas não são para todos, mas elas não estão distribuídas, mas elas já estão aí do ponto de vista tecnológico. Então, computadores, assistentes pessoais, impressora 3D, a gente esquece o quanto isso muda o jogo. Né? Até então, até a impressora 3D aparecer na jogada, para você conseguir... inventei um produto. Puta, é um produto que faz isso, isso e aquilo. Você precisava achar alguém que tinha uma usinagem, que trabalha com metal, para fazer um protótipo. Isso ia custar uma fortuna, para você ver se o teu produto faz sentido. Isso cai por terra. Hoje você faz isso via impressora 3D. Tem impressora 3D que custa $200. Né? Então você vai lá na tua garagem, você imprime o que você quiser, você testa o produto, depois você vai fazer ele em escala. Isso emergindo ao mesmo tempo, mundo afora, cria um cenário de possibilidades para o futuro que a gente sequer consegue imaginar. Né? E a hora que tudo isso que eu mostrei de tecnologia começar a se integrar do ponto de vista da internet das coisas, que também é outra tecnologia que já existe, já está aí, é só uma questão de tempo até ela permear toda essa história toda, aí sim a gente tem um gap, que é isso que eu quero mostrar, porque essa curva ela não é linear, né? Ela é uma curva que ela vem crescendo e ela é exponencial. E a hora que o intelecto humano se alinhar com a evolução do machine learning, etc., de tudo que está acontecendo, a hora que rolar essa integração, e a gente está vendo isso a olhos vistos, a olhos nus, agora, a gente está presenciando isso, a gente está num momento histórico, cara, absurdo, assim, do ponto de vista da história mesmo, das mudanças históricas, porque a gente está exatamente nesse ponto de inflexão. Né? A gente está misturando toda a nossa evolução linear de seres humanos com essa bifurcação da evolução tecnológica exponencial, da transformação digital. E a partir disso agora... Nossa, esse cara deve ser bom pra caralho. Pô, desculpa aí, eu também queria estar assistindo a dele, mas faz parte, depois a gente vai. Então, desse ponto em diante, a gente sequer consegue imaginar o que vem pela frente. Acho que essa é a minha mensagem, por isso que eu falei que era para vocês ficarem assustados, porque eu estou. Né? Porque essa linearidade acabou, agora é tudo exponencial. Daqui a 20, 30 anos, a gente sequer consegue imaginar onde as coisas vão estar. Né? Um último exemplo, o Elon Musk, né? Eu acho que ele representa muito bem as startups e esse novo modelo de negócio. Né? Ele tem a Tesla, ele tem a SpaceX, ele vai levar a gente para a Lua, para Marte. Né? O cara ele está revolucionando o mundo de várias formas. Né? E por que eu estou trazendo ele como um exemplo meio que de fechamento aqui da minha palestra? Porque ele tangibiliza o que eu estou falando do ponto de vista da marca. Né? Esse é um case que aconteceu com a Tesla. Né? Teve um cara no Twitter que falou: escuta, Elon Musk, cara, tem uns sabidinhos ali, uns espertalhões, que toda hora que eu vou lá recarregar o meu carro, naquela vaga de tempo para quem tem Tesla recarregar o carro, toda vez que eu vou lá, tem um cara que acabou o dele já carregou, mas ele deixa lá para estacionar, cara. Fica lá horas. E eu que preciso lá usar a vaga para carregar meu carro, não posso, porque o cara deixou o carro estacionado lá. O próprio Elon Musk, lendo o Twitter do consumidor, respondeu. Ele falou: "You're right. I'll take action." Você tá certo, cara. Eu vou arrumar isso. Em 6 dias, eu fiz essa palestra lá dentro da Adidas, até como uma provocação. Em 6 dias, o Elon Musk, numa empresa global, ele mudou um processo na empresa que a partir de agora, você estacionou seu carro, você carregou seu carro, acabou, teu carro está carregado, você passa a ser cobrado, você tem 5 minutos de tolerância e você passa a ser cobrado 40 centavos de dólar para cada minuto que seu carro fica estacionado, desde que ele já esteja recarregado. Né? Mas o que tem de lindo por trás disso? Cara, um CEO de uma empresa dessa magnitude, que está escutando o que o consumidor quer, está de olho nas demandas do consumidor e mais do que simplesmente estar de olho, responde em 6 dias. A minha provocação na Adidas, eu falei: quanto tempo a Adidas levaria para tomar essa decisão aqui? A gente recebeu isso no Twitter, até a gente fazer todas as aprovações e os business cases, etc., para mudar um processo desse. Quanto tempo a gente está falando? O cara fez isso em 6 dias.
né? Numa empresa global. E não é fácil, cara. Como assim? Como é que vai cobrar os caras? É super complexo para quem entende de user experience, etc. É super complexo isso que o cara fez em 6 dias, né? E por que eu trouxe isso como exemplo final? Porque esse cara tangibiliza o que as marcas vão ter que fazer daqui para frente. Elas vão ter que se reinventar processualmente, do ponto de vista de pessoas, do ponto de vista de entendimento da demanda do consumidor. Fazer o marketing que a gente sempre fez até hoje simplesmente não vai mais funcionar, porque esses caras que nasceram lá, né, nos anos 70, 80, etc., estão realmente revolucionando a maneira que a gente faz as coisas. Não tem mais como fazer as coisas da mesma forma, né? E por que eu trouxe toda essa discussão e toda essa provocação? Porque o grande norte da história são os valores de marca, né? Para um cara que está lá no Twitter, o cara que, por exemplo, é o gestor das redes sociais da Adidas, ele que está ali tendo que responder o consumidor localmente, não tem esfera de aprovação. O cara perguntou alguma coisa no Twitter. Cara, não dá para eu ir lá perguntar para o diretor e mandar para a regional no Panamá, para mandar para a Alemanha, para falar, olha, o cara perguntou uma coisa aqui no Twitter, como é que eu respondo? A gente precisa empoderar as pessoas que estão fazendo marketing na ponta, porque são essas pessoas que vão construir aquela massa que eu falei no começo da apresentação do que é a Adidas, do que é a Tesla, do que é qualquer marca, né? Então, aí a gente volta para uma releitura dos valores de marca. No fundo, os valores e o DNA de cada marca, o seu posicionamento de marca, seja uma pastelaria, seja uma marca do tamanho de uma Adidas, é isso que vai ser a bússola para você navegar em mares que a gente sequer consegue imaginar como é que eles vão estar. E é por isso que eu trago essa última reflexão do ponto de vista do futuro. É uma incógnita, a gente não consegue prever, a gente não conseguia prever antes do smartphone que existia um negócio chamado Uber, que você ia poder pedir um táxi de onde quiser, o GPS te pega e você não precisa nem pagar porque teu cartão já está lá. Era impossível a gente imaginar isso porque não tinha um smartphone. Agora que a gente tem impressora 3D, smartphone, inteligência artificial, enfim, tudo isso, é impossível prever essa curva evolucional e para onde as coisas vão. A única coisa que a gente pode controlar são os nossos valores de marca. E eles vão acabar sendo os filtros, as bússolas para as tomadas de decisão de marca. Seja para uma campanha, seja para um influencer, seja na escolha de um produto novo, seja para uma coleção que você vai lançar, não importa. A gente tem que voltar cada vez mais para o DNA da marca, entender quem a gente é, como que a gente quer ser posicionado, como que a gente quer ser percebido na cabeça do consumidor e, no fundo, isso vai ser o que tem de mais valoroso para a gente tomar a decisão daqui para frente, que são os nossos valores de marca. Essas são as provocações que eu tinha para vocês hoje. Esse é meu e-mail. Se alguém quiser continuar essa conversa, eu estou à disposição. Me manda e-mail, porque vocês devem ter percebido, eu adoro falar desse assunto. Eu estou super provocado e preocupado com que as coisas vão acontecer e realmente gosto dessa discussão porque tem muito para ser falado aqui. Ninguém sabe o que vai acontecer, a gente vai ter que descobrir isso junto como comunicadores, marqueteiros, publicitários e assim por diante. Empreende Brasil.